Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o super-homem. Quando a gente fala em super-homem, né, a maioria das pessoas lembra do famoso super-herói, aquele alienígena, né, que veio do planeta Krypton, né, sendo o último filho de Krypton, né, aquele que tem poderes de Deus, né, poderes extraordinários, né, e que foi criado em 1938, tá? Pelos amigos Jeremy Siegel e Joe Shuster, né, no inglês, very shit. Quando foi criado, então, o mais famoso e mais icônico super-herói das histórias em quadrinhos, tá? Vocês sabiam que por ter criado esse cara, essa dupla ganhou apenas $130, tá? Então, não sabiam o potencial que teria esse personagem, tá? Mas as perguntas que eu vou fazer hoje, né, e a reflexão que a gente vai fazer nesse vídeo, não são exatamente sobre esse super-homem aqui, tá? Apesar que eu poderia fazer duas perguntas, né? Uma seria por que ele usa cueca por cima da calça, mas tirando essa bobagem que eu falei agora, a pergunta que eu faria é sobre esse cara especificamente, né? Será que alguém que tem superpoderes como ele, né? Poderes extraordinários, praticamente indestrutível, né? Praticamente imortal, né? Apesar que ele tem um gibi que ele morre, né? Mas enfim, ele é considerado um herói? Será que se eu não arriscar nem um pouco a minha vida, eu posso ser considerado um herói? Bom, mas não é sobre isso esse vídeo, tá, gente? Eu não tô falando sobre esse super-homem, tá? Por quê? Porque muito antes do advento do Superman, né, nos quadrinhos, em 1938, né, um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, já havia criado, esse aqui é o Nietzsche, tá? Tem dois livrinhos aqui dele, Et Homo e Crepúsculo dos Ídolos, tá? Aqui tá ele. Tem aqui também Além do Bem e do Mal. Esse é o Nietzsche, tá? Bom, o Nietzsche já tinha criado esse conceito de super-homem. Tá torto aqui, a câmera tá torta. Só um pouquinho, vamos arrumar isso aqui. Pelo amor de Deus. Bom, Nietzsche tinha criado então o conceito de super-homem, né? Em 1885, quando ele finalizou um livro que eu não tenho, mas é um dos livros mais importantes da sua obra, chamado Assim Falou Zaratustra, tá? Zaratustra é um profeta, né? Também chamado de Zoroastro, né? Para os persas, um profeta persa, de uma religião, né? Muito antiga, uma religião baseada na dicotomia da luta do bem contra o mal, tá? Esse profeta teria subido a montanha, tá, para meditar e exercitar então a sua, digamos assim, sabedoria. Ele sobe na montanha, tá? E fica uma década na montanha, tá? E, bom, ele fica numa década da montanha, ele fica exercitando a sua sabedoria e tentando, de alguma forma, encontrar Deus, tá? Segundo Nietzsche, passa 10 anos, ele fica um pouco cansado, né? Afinal de contas, muito tempo lá em cima da montanha. Ele desce. No caminho ele reencontra um mendigo, né? Um eremita, né? Que está lá no meio da montanha, né? Embaixo, assim, né? Na montanha. E o Zaratustra fala com ele, né? E ele pergunta, né? Ele fala, o mendigo percebe que o Zaratustra está bem mudado. Está completamente mudado, né? Diferente. Ele chega a comentar, ele fala assim: quando tu subia, tu levava cinzas, né? Agora tu traz fogo, né? Uma linguagem bem metafórica. Mas enfim, o Nietzsche pergunta para ele, ele fala: eu vou descer, agora chega de ficar em cima da montanha, vou descer. Quando ele desce, então ele pergunta para esse cara, pro mendigo, e o mendigo fala para ele assim: eu vou continuar aqui contemplando a vida, ficar aqui fazendo as minhas coisas que eu faço e ficar louvando e orando a Deus, para Deus. Aí vem a polêmica. Nietzsche ri, aliás, o Zaratustra ri
e comenta entre eles. Será que ele não sabe que Deus está morto? Tá? A ideia de Nietzsche trabalha com a morte, né, de Deus. Nós já vamos falar sobre isso, tá? É polêmico, mas vale a pena a gente entender. Bom, quando esse Zaratustra desce da montanha, ele chega, tem uma multidão que está observando como é que chama? Um artista andando, se apresentando numa corda bamba, tá? E aí ele chega e fala assim, ele chega, pede a palavra, né, o Zaratustra, e diz assim, bom, eu quero falar para vocês sobre o super-homem, tá? Vocês querem saber o que é o super-homem? Todo mundo ficou esperando a resposta, né? Curiosos, né? E ele disse, não, o super-homem é... Aliás, ele olhou aquela corda, né? E disse assim, o homem, né, no caso, o homem que estava na corda bamba, é a corda estendida entre o animal e o super-homem, né? Ou seja, o homem é algo a ser superado. Superado por quem? Pelo super-homem. Todo mundo olhou aquilo que ele falou, né? A ideia dele, prestar atenção. Depois disso, riram, acharam que fazia parte do show. E aí o Zaratustra foi embora, né? Um pouco frustrado, né? Nietzsche é esse Zaratustra que gostaria que a sua obra não fosse vista como um espetáculo, como um showman, como alguém que veio falar alguma coisa bonitinha, engraçada, que fizesse parte do teatro, digamos assim, né, da vida. Não. Nietzsche gostaria, né, que a sua filosofia fosse levada a sério, né? E ela vai ser levada a sério, sim. Muito controversa, muito polêmica, e ela vai ser usada, inclusive, para o mal, tá? Depois nós vamos ver isso, tá? É interessante isso, porque o Superman, né, quando ele surgiu, ele era um personagem do mal. A primeira vez que ele aparece, ele era do mal. Ele era careca, né? Não sei se depois o Lex Luthor também vai ser em função disso. E ele era um alienígena que usava seus poderes pro mal, não pro bem. Nós vamos ver como que como que a filosofia de Nietzsche foi usada para o mal, tá? O ser humano é complicado. Enfim, então... Mas eu falei um monte de coisa até agora e não disse o que seria o super-homem. Bom, o super-homem para Nietzsche é algo além da humanidade que a gente conhece. É algo que está acima do bem e do mal, tá? A moral do super-homem está além do bem e do mal, tá? Por quê? Porque o Nietzsche vai criticar dois pilares da civilização ocidental. Quais seriam eles? O primeiro pilar é a ideia de Platão, né? A filosofia de Platão, que fala no mundo das formas, que seria o mundo, né, o mundo das formas, em contrapartida do mundo dos sentidos. Ou seja, o Platão diz que existem dois mundos. Aquele que a gente pode perceber pelos nossos sentidos, e o outro mundo, que é o mundo que a gente só pode entender através da razão, através do pensamento abstrato, da matemática, enfim, é o mundo das formas, tá? Para Platão, o mundo que importa é o mundo das formas. Então, essa é a primeira crítica do Nietzsche. Nietzsche criticava Platão porque Platão dava muito mais importância para uma coisa abstrata e não para a vida real, tá? E o outro ponto, que é mais polêmico, é que Nietzsche criticava muito o cristianismo, tá? Inclusive ele tem um livro, né, chamado aqui, esse livro aqui, certo? Que é um livro que ele critica o cristianismo. E a crítica do cristianismo, o Nietzsche era filho de pastor, né, um pastor protestante, né, luterano, acho, mas ele criticava, portanto cristão, né, ele criticava o cristianismo pelo seguinte, ele dizia que a base do cristianismo é que as pessoas não viviam a vida real. As pessoas viviam a vida em busca de uma salvação eterna. Ou seja, as pessoas deixavam para depois. Deixavam as coisas... não viviam a vida real com medo, né, da punição, do castigo, né, e da culpa que carrega a religião, segundo Nietzsche. Então, as pessoas davam muito mais importância para a vida
digamos assim, depois da morte, tá? E o super-homem é o cara que não vai aceitar isso, é o cara que, por ele ter constatado lá pelo Zaratustra a morte de Deus, né, na cabeça dele, ele não precisa mais seguir os valores, né, a ideia de bem e de mal contidas na religião, tá? Bom, traduzindo isso, tentando explicar isso, para que a gente não fique com uma ideia muito assim negativa do Nietzsche, para aqueles que são evidentemente religiosos, né? O Nietzsche está querendo que as pessoas vivam a vida, que as pessoas depositem então as suas energias na vida real, tá? Que as pessoas sejam capazes, né, de pensar por si só, de se elevar, tá? Uma coisa importante, o super-homem de Nietzsche não é o super-homem da força física, não é o super-homem da força do poder, a vontade de poder, o poder bélico, não, nada disso. A força desse super-homem está na sua elevação espiritual, não espiritual, mas transcendental, no sentido da arte, no sentido da cultura, tá? Então, para o Nietzsche, o super-homem, né, ele chega a dizer, ele chega a falar, dar exemplos, né, de alguns seres humanos que ele considerou assim como sendo super-homens, né? Por exemplo, o Beethoven, o Shakespeare, né? O Napoleão Bonaparte, né? Que eram pessoas que assumiam assim a sua grandeza enquanto ser humano, né? E não ficavam se lamentando ou ficavam dizendo que eram então coitadinhos ou então seguindo uma moral cheia de culpa. Não, eles eram considerados então pelo Nietzsche como super-homem, tá? Como eu falei antes, o problema do super-homem de Nietzsche, tá, foi que depois da sua morte, o Nietzsche morre no ano de 1900, tá? Exatamente no último ano do século XIX, tá? Depois que o Nietzsche morre, existe um filme, tá? Um filme para quem curte muito, tá? Que é o meu caso, né? Mas assim, para quem não só precisa ver essa aula como matéria, né, da filosofia, talvez não se interesse. Se chama O Cavalo de Turim, tá? Tem no YouTube, tá? Um filme preto e branco que fala sobre Nietzsche, fala sobre a filosofia de Nietzsche de uma maneira bem poética, bem legal. Bom, mas então, quando ele morreu, a irmã dele, a irmã de Nietzsche, que ficou como sendo a responsável pela obra dele, né? Tendo a propriedade da obra dele, e aí ela pegou só as partes que interessavam a ela, porque ela era uma nacionalista antissemita, tá? Ou seja, ela era contra os judeus. E ela vai, então, separar as partes que mais lhe interessa, vai distorcer a obra de Nietzsche, e aí o Nietzsche vai virar, então, o filósofo, digamos assim, preferido dentre os nazistas, né? E aí tudo aquilo que aconteceu, tá? Mas eu quero deixar bem claro que Nietzsche não era nacionalista, Nietzsche era individualista, tá? E o individualismo vai contra a ideia do nacionalismo alemão, né? Então tem passagens que ele critica a Alemanha, e os nazistas nunca criticam a Alemanha, os nazistas defendem com fervor, né? Enfim, bom, espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer agora um esqueminha para vocês, para ficar mais claro para vocês. Bom, gente, então aqui eu fiz um resumo para vocês, tá? Do que foi falado nesse vídeo. Então, o super-homem de Friedrich Nietzsche, tá? A área da filosofia é a ética, a abordagem ao existencialismo. Antes de Nietzsche, então, tem o Platão, né? Como eu falei, o Nietzsche criticava a ideia do Platão, né? Da distinção entre realidade e aparência, do mundo das ideias e do mundo o mundo das formas e o mundo sensitivo, tá? Depois de Cristo, então, o Sermão da Montanha, né? O apóstolo Mateus prega o afastamento desse mundo para a realidade maior do mundo que está por vir. Isso também é uma crítica que Nietzsche fazia, né, ao cristianismo, pela essa questão de não querer viver a vida como ela é e de deixar para depois, deixar para o pós-vida, né?
Depois disso, então, a obra de Nietzsche, depois que ele faleceu, no ano de 1900, tá? Na década de 30, os nazistas vão utilizar a obra de Nietzsche, né, de maneira distorcida para construir a mitologia do nazismo. Né? Como eu falei para vocês, a irmã dele foi a detentora, né, da propriedade então da obra. E em 1966, outro filósofo muito importante, o francês Michel Foucault, no seu livro As Palavras e as Coisas, vai discutir algo que se iniciou lá com Nietzsche, que é a superação do ser humano. Né? O ser humano é algo a ser superado. Né? E essa então é a citação do Nietzsche que eu trouxe, fala: o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo. Tá bom? Valeu, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí sobre Nietzsche, principalmente o conceito de super-homem. Lembrando que mais pra frente eu vou fazer outros vídeos ainda sobre o Nietzsche, tá? Porque é um filósofo que tem muita coisa para nos ensinar, tá? E para que a gente possa também questionar, tá? Filosofia é não aceitar aquilo que nos é dito de qualquer forma, seja por quem for. Então a gente tem que ler Nietzsche, entender Nietzsche, para justamente seguir aquilo que é bom do Nietzsche e criticar aquilo que a gente não concorda, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima.